Todos bons, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Tem muito tempo que eu não faço um vídeo aqui sobre dificuldades bíblicas. E hoje nós vamos falar exatamente sobre um assunto muito importante aqui, que é a questão de João Batista em relação a Jesus. O texto bíblico diz que João Batista conviveu com Jesus, né? Então, certamente ele o conhecia. Mas, quando João Batista vai ser preso, ele pergunta ao povo se realmente ele era o Messias. Então, a gente tem que entender duas questões aqui. João Batista conhecia ou não conhecia Jesus? Então, vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 1, verso de número 33. João Batista conhecia Jesus antes do batismo dele ou não? Antes do batismo de Jesus, João disse categoricamente que eu não o conhecia. Entretanto, no livro de São Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao 14, ele diz: João reconheceu Jesus antes de o batizar e disse: eu é que preciso ser batizado por ti. Então, veja bem, a comunhão de Jesus com João Batista era de Yeshua, a pessoa de Jesus, não a qualidade do que ele era, o Filho de Deus. Então, João Batista reconheceu, conhecia e sabia de Jesus na infância dele, na categoria de pessoa. Quando Jesus completa 30 anos, que realmente agora ele vai ser batizado e ser então reconhecido como no ministério dele, aí sim nós entendemos de que ele é o Messias prometido de Israel. Então João pode ter conhecido Jesus antes do batismo somente pela reputação que ele tinha, não pelo reconhecimento de que ele era o Salvador. Ou talvez o conhecesse apenas por apresentação, mas não por manifestação divina. Porque, na verdade, vocês têm que entender que João Batista convivia com Jesus como uma pessoa comum, normal. Quando Jesus é batizado e que o Espírito de Deus desce sobre ele e testifica realmente de que ele é o Messias prometido, aí sim, todos em volta dele reconhecem que Jesus era o Messias prometido. Então, afinal de contas, Jesus e João Batista eram parentes de si, ou seja, tinham uma diferença de mais ou menos de 3 a 6 meses. Então, muito embora tivessem sido criados em lugares diferentes, e a Bíblia não diz que eles eram criados juntos, uma mesma família, entretanto, porém, João possa ter tido anteriormente algum contato familiar com Jesus, ou seja, nas festas judaicas, ele nunca o conhecera como Jesus revelado através do Espírito Santo. Ele era conhecido de Jesus e conhecia Jesus exatamente como uma pessoa normal. Quando ele vai batizar Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o Espírito desceu sobre ele, o Pai falou-lhe do céu: este é o meu filho amado, a este dai ouvidos. Este verdadeiramente era o Messias. Quando João Batista é preso, que ele diz e pergunta ao povo se realmente ele curava as pessoas, né, fazia os cegos enxergarem, ele não tem dúvida sobre isso, mas ele quer ter a certeza de que realmente ele era o Messias escolhido. Por quê? Porque ele não está participando exatamente desse contato físico, desse amálgama de, vamos dizer assim, de serviço comunitário que Jesus estava fazendo. Então o contexto indica que até o seu batismo, realmente ninguém conhecia Jesus de forma como ele. Então seria manifestado em Israel. Por isso que você não vê nada da infância de Jesus. Não existe nenhum relato bíblico sobre a infância dele. Por quê? Porque Jesus só se manifesta como o Messias a partir dos 30 anos. Dos 30 anos para baixo, todo mundo o conhece como o filho do carpinteiro, o filho de uma pessoa normal. Entendeu? Então a gente tem que fazer essa diferença e esse paralelo
linguístico e atemporal também. Então, responder à pergunta, João Batista conhecia Jesus antes do batismo dele ou não? Não. Ele conhecia Jesus através da pessoa do que ele era, como primo dele, fazendo parte do parentesco dele, mas na verdade ele não o conhecia como o Messias prometido de Israel, aquele que viria então salvar o povo. Isso aí não. Ok? Essa é uma outra série de vídeos que eu estava fazendo também, que ele deu uma parada sobre a apologética, né? Estava fazendo do Antigo e do Novo Testamento, acho que eu estava me dedicando muito ao hebraico e ao grego aqui, então eu resolvi voltar esses vídeos aqui novamente para ver se tem alguma repercussão aí, tá ok? Então, quero agradecer você, dizer muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.